Olá, meu nome é Carlos, e hoje estou aqui para compartilhar com vocês algo muito pessoal. Uma história que talvez pareça comum, mas que, para mim, foi um marco de vida. Vou falar sobre minha jornada, sobre os altos e baixos que vivi e sobre as escolhas que, com o tempo, me ensinaram mais do que eu poderia imaginar. E, claro, vou falar de Ana, minha esposa. Ana é a mulher que esteve ao meu lado desde o começo, que me mostrou o que realmente importa e que, de alguma forma, ainda me faz refletir sobre tudo o que construímos juntos, e tudo o que perdi. Hoje, vocês vão conhecer a verdadeira história de quem fui, do que vivi, e do que, por fim, aprendi com tudo isso. Essa é a minha história. A história de um homem que teve tudo, mas perdeu o que realmente importava. E é isso que vou contar. Lembro-me do dia em que a encontrei como se tivesse sido ontem. A cena está gravada em minha memória com uma clareza impressionante, como um quadro vívido que não desbota com o tempo. Eu tinha 27 anos, uma vida repleta de questionamentos e uma busca incessante por algo mais profundo, algo que preenchesse o vazio que eu nem sabia direito explicar. Então ela apareceu. Com aquele sorriso sereno, quase como se o tempo desacelerasse ao redor dela, e uma presença que tinha o poder de iluminar até o mais sombrio dos cantos. Era impossível não notar. Nos conhecemos em uma festa de um amigo em comum, um desses encontros casuais que, na maioria das vezes, se perdem no fluxo da vida. Mas algo em mim sabia que, daquela vez, não seria assim. Ana se destacava não apenas pela beleza, mas pela forma como enxergava o mundo. Não era apressada como a maioria, não se deixava arrastar pelas urgências da vida moderna. Ela tinha algo raro, uma leveza, uma conexão com as coisas simples, com os detalhes que escapam aos olhos apressados. Parecia que ela sabia que a vida era mais do que a correria do trabalho e o peso do estresse diário. Ana via poesia até nas pequenas coisas, e isso me tocava profundamente. Seu jeito era calmo, mas ao mesmo tempo carregava uma determinação que emanava em cada palavra, em cada gesto. Ela não precisava de muito para demonstrar quem era, sua autenticidade falava mais alto do que qualquer discurso. Eu, que passava por uma fase turbulenta, buscando algo que fizesse sentido, encontrei nela o equilíbrio que tanto procurava. Nos conectamos rapidamente, de uma forma quase natural. Eu estava em um ponto da vida em que ansiava por estabilidade, mas, mais do que isso, queria alguém com quem pudesse compartilhar minhas dúvidas, minhas esperanças e até mesmo as frustrações. O que começava como uma conversa casual logo se transformou em algo mais profundo, como se nos reconhecêssemos em um nível que ia além do entendimento racional. Em apenas um ano, tomamos a decisão de nos casar. Ana, com 26 anos, estava começando sua trajetória no negócio da família, um caminho desafiador, mas que, ao mesmo tempo, trazia um propósito maior. E eu, com 27, encontrava-me trabalhando como gerente de armazém em uma empresa de logística. O trabalho não era o tipo de ocupação que costumava atrair olhares admirados, mas havia algo em ser um homem de mãos sujas, em construir meu caminho a partir do esforço diário, que me dava um orgulho silencioso. Havia princípios firmes que me guiavam, algo que me fazia acreditar que, mesmo nas tarefas mais simples, havia um valor imensurável. O começo do nosso casamento foi tranquilo, como uma melodia suave que parecia prometer eternidade. Passávamos horas sonhando acordados, imaginando o futuro que construiríamos juntos. A casa dos nossos sonhos, o jardim onde as crianças brincariam, a família que estávamos começando a formar. Havia uma leveza nos nossos planos, uma sensação de que tudo estava alinhado para dar certo. Ela, tão dedicada ao legado da família, se entregava de corpo e alma ao negócio de seu pai. Eu via a paixão com que ela trabalhava e o quanto ela se importava em manter a integridade daquilo que foi construído com tanto esforço. Admirava cada gesto, cada escolha que ela fazia, e me orgulhava de estar ao seu lado. Eu, por outro lado, estava completamente imerso no trabalho, uma rotina que, a cada dia, se tornava mais sufocante, mais insuportável. O peso da pressão de não conseguirmos engravidar começou a se infiltrar aos poucos, como uma sombra que crescia sem que eu percebesse. Era como um fardo invisível que se acumulava silenciosamente, dia após dia, sem cessar.
Cada vez que nossos planos para o futuro batiam de frente com a realidade de um vazio doloroso em nosso lar, a frustração se tornava uma carga insuportável. Eu, que sempre fora paciente, que sempre soubera esperar, comecei a sentir uma angústia profunda, uma inquietação crescente que não conseguia explicar e, pior, não sabia como lidar. Aquela dor, que parecia incômoda no começo, foi se transformando em algo muito mais sombrio, algo dentro de mim que eu nunca imaginei sentir: raiva. A raiva, como uma chama descontrolada, tomou conta de mim de uma forma avassaladora, consumindo tudo ao redor. Era como se uma força estranha, invisível, tivesse se apoderado de meu corpo e mente. E o mais aterrador era perceber que essa raiva se voltava contra Ana, como se ela fosse a responsável por tudo que não estava acontecendo da maneira que eu esperava. Por que as coisas não estavam acontecendo como planejado? Por que nossa família ainda não estava completa, como tanto desejávamos? O trabalho, que antes me dava um senso de propósito, se tornou um peso insuportável, uma prisão. Os turnos noturnos aumentaram, e com eles, minha paciência foi se esvaindo, como água nas minhas mãos. Eu me afastei, cada vez mais distante, como se estivesse vivendo em um mundo paralelo, onde nada fazia mais sentido. Sabia que estava mudando, mas não conseguia parar, não conseguia controlar. Era como se algo dentro de mim estivesse quebrando, algo que eu jamais poderia ter imaginado, e eu não tinha mais forças para lutar contra essa mudança. Quando Ana sugeriu que fizéssemos tratamentos ou testes de fertilidade, algo dentro de mim simplesmente quebrou. A pressão se tornou insuportável, como se o peso de nossos desejos, nossos sonhos mais íntimos, ou um filho, a tivesse se transformado em uma obrigação esmagadora. Eu me senti invadido, como se minha liberdade, minha privacidade, tudo o que restava de mim, estivesse sendo arrancado sem piedade. Cada palavra de Ana soava como um grito silencioso, me exigindo mais do que eu poderia dar. A resistência que havia em mim, que antes era firme, foi se dissolvendo lentamente, e, com ela, minha insegurança. O medo tomou conta de mim de forma incontrolável, e eu não sabia como lidar com o que estava acontecendo dentro de mim. Eu estava completamente perdido, afundado em uma dor que se espalhava como fogo em minha alma, consumindo-me por dentro, sem que eu tivesse força para combater. Não sabia para onde correr, nem o que fazer com a angústia que me devorava. Foi então que Sara apareceu. Não foi algo que eu planejei, mas, de alguma forma, ela chegou na minha vida como uma tempestade repentina, incontrolável, e me envolveu de uma forma que eu nunca imaginei. Ela entendia minhas dores de um jeito que ninguém mais conseguia, como se suas palavras tocassem as feridas mais profundas que eu sequer sabia que existiam. A relação com ela, a princípio, foi um refúgio, uma fuga desesperada do caos que se instaurava em minha vida. Eu acreditava, com todas as forças que ainda restavam em mim, que ali estava a salvação, a paz que eu tanto ansiava. Era o que eu pensava precisar, um lugar onde pudesse, ao menos por um breve momento, deixar de ser o homem quebrado e cansado que me tornei. Um lugar seguro, onde eu não fosse cobrado, onde o peso da frustração não me esmagasse a cada segundo. E foi nesse refúgio temporário, na fuga que eu desesperadamente busquei, que encontrei, por um breve e ilusório momento, o que pensei ser a solução para todos os meus problemas. Depois de meses carregando o peso de um segredo, algo em mim finalmente quebrou. A mudança foi repentina, como uma tempestade que chega sem aviso. Ana, que sempre foi calma e serena, sugeriu que nos separássemos. Eu, surpreendentemente, senti um alívio instantâneo, como se uma pressão invisível tivesse sido tirada de meus ombros. Sem hesitar, concordei, sentindo que finalmente tinha uma direção clara, algo a que me apegar. A ideia de que poderia seguir em frente, livre das sombras do passado, me trouxe uma sensação de liberdade. Logo, meu relacionamento com Sara se tornou público, e com isso, veio uma euforia que eu não conseguia controlar. Eu me sentia como se tivesse conquistado o que sempre quis, o casamento com uma mulher de uma família rica, o status social que tanto almejava. Era como se finalmente estivesse no topo da montanha, olhando para baixo, vendo tudo ao meu redor como uma conquista minha. O jogo de poder parecia estar ao meu favor, e eu me deliciava com a sensação de vitória, acreditando que tinha tudo sob controle. Mas o destino, sempre imprevisível,
tinha planos diferentes para mim. Foi em Salvador que Ana apareceu. O encontro foi como uma tempestade em um céu limpo, sem aviso. No hotel de luxo onde eu me hospedava, lá estava ela, e eu, com minha arrogância, começava a me vangloriar de minha nova vida, do novo casamento, de tudo que eu pensava que havia conquistado. Mas ela, com a calma de sempre, revelou algo que eu não sabia, algo que mudou tudo. Ela, tão serena, me disse que minha nova vida estava prestes a desmoronar. Eu, completamente tomado pela minha autossuficiência, não entendi de imediato. Mas Ana me olhou nos olhos, e com uma simplicidade desarmante, disse que o prédio onde a Lawrence Rhodes operava, o alicerce da minha nova riqueza, pertencia à família dela. A palavra pertencia ressoou em minha mente, e foi como se o chão sob meus pés se abrisse. O choque foi imediato. A arrogância que eu carregava, a sensação de ter alcançado algo grandioso, evaporou em um instante. Não houve necessidade de mais explicações. Ela não precisou levantar a voz ou fazer gestos dramáticos, suas palavras, simples e serenas, foram suficientes para me derrubar. Eu estava ali, diante da verdade nua e crua de que tudo o que eu acreditava ter conquistado estava prestes a ser destruído. Sarah, ao meu lado, parecia perceber o que estava acontecendo, mas, como eu, não havia mais nada a fazer. O peso da realidade me atingiu com força. Eu, que achava que finalmente havia encontrado o meu caminho, estava agora diante da verdade de que a vida que construíra sobre mentiras e ilusões estava prestes a desmoronar diante de meus olhos. E eu, que antes me sentia tão seguro, tão no controle, me vi impotente, perdido em um mar de incertezas. Com o passar do tempo, a realidade se tornou implacável. A situação da Lawrence Rhodes se desfez como um castelo de cartas. Eu, que havia acreditado que tinha finalmente conquistado algo sólido e duradouro, fui forçado a encarar o abismo que eu mesmo criei. O sonho de status, de riqueza, de um futuro promissor, se desintegrou diante dos meus olhos. O que antes parecia ser a culminação de tudo que eu queria, agora não passava de uma ilusão quebrada. E eu não sabia mais o que fazer. Cada tentativa de reconquista era em vão. O peso das minhas escolhas me esmagava, e eu estava perdendo tudo aquilo que, de fato, realmente importava. Ana, por outro lado, seguiu em frente. E isso foi o golpe mais doloroso de todos. Enquanto eu via a minha vida se desmoronar como um prédio prestes a ruir, ela parecia encontrar a paz, como se tivesse se libertado de um fardo que eu não soubera carregar com a mesma leveza. O contraste entre nós era doloroso. Ela, com a tranquilidade de quem se reconcilia com o que foi perdido, e eu, consumido pela dor de ter perdido tudo o que pensava ser meu. Ela não precisava de vingança. O maior castigo, o mais cruel de todos, era viver a vida que eu escolhi, sem sequer poder voltar atrás. Dentro de mim, algo se despedaçou, como se uma parte essencial da minha alma tivesse sido arrancada sem compaixão. A clareza com que eu percebi a minha própria falha foi devastadora, a busca incessante por validação, por algo que me completasse, por algum sentido que me preenchesse, tudo isso havia sido em vão. Passei a procurar nas coisas erradas, nas aparências, nas conquistas materiais, nos status vazios, como se o mundo fosse capaz de me dar algo que eu nunca soubera encontrar dentro de mim mesmo. Mas a verdade, finalmente, se impôs de forma cruel. O vazio que sentia não estava no que faltava do lado de fora, mas no que eu havia perdido dentro de mim, naquilo que negligenciei e que jamais conseguiria recuperar. O que eu realmente perdi, no fim, não foi a casa, o dinheiro, o sucesso ou a esposa, o que eu perdi foi a minha essência, minha capacidade de valorizar o que de fato importava, o que deveria ter sido a base de tudo. Ana, por sua vez, seguiu em frente. Ela encontrou seu caminho. Ela cresceu, se reconstruiu e, de algum modo, descobriu algo que, por mais que eu tivesse tentado, eu nunca poderia ter dado a ela. Ela encontrou a paz, a felicidade, a verdadeira realização. Eu, por outro lado, me vi refém das minhas próprias escolhas, aprisionado em um labirinto de mentiras e ilusões que eu mesmo criei para me enganar. Enquanto ela dava passos firmes em direção ao futuro, eu me afundava cada vez mais no meu próprio passado,
preso a uma história de erros, de decisões impulsivas e irrefletidas que me condenavam a uma dor insuportável. E a cada dia, a dor de saber que o que eu realmente perdi não foi o que deixei para trás, mas o que eu nunca fui capaz de valorizar, me consumia ainda mais. Eu estava mergulhado em um sofrimento que não tinha fim, e o peso da minha própria falha se tornava mais pesado a cada respiração. Eu tentei, finalmente, recomeçar. Quando Sarah me deixou, vi a chance de voltar atrás, de refazer o que tinha perdido. Acreditei que, de alguma forma, Ana ainda poderia me perdoar. Fui atrás dela, tentando reconstruir um amor que já não existia mais, mas foi em vão. Ela, que tanto me amou, já não queria mais reviver o que tínhamos. O tempo passou, e o amor que ela sentia por mim se transformou em algo distante. Ela me amou muito, mas, com o tempo, percebeu que o sofrimento não valia mais a pena. Cheguei ao fim desta história, uma jornada de erros, escolhas, e principalmente, de dor. Cada passo dado, cada decisão tomada, trouxe comigo lições difíceis, mas essenciais. Enquanto Ana seguiu em frente, eu me vi preso a um ciclo de autossabotagem e arrependimento. Cada tentativa de recomeçar parecia em vão. O peso da culpa, da frustração e da perda era um fardo que eu não sabia como carregar. A dor não era mais apenas física, mas uma sensação profunda de vazio, uma falta que eu não conseguia preencher. Ao olhar para trás, percebo que, apesar de tudo o que aconteceu, não posso apagar o que vivi. E não posso negar as lições que essa jornada me ensinou. A maior delas, talvez, seja que o verdadeiro valor da vida não está nas coisas que podemos acumular, nem no status que conseguimos alcançar, mas nas pessoas que amamos e no quanto somos capazes de valorizar as pequenas coisas, as simples alegrias que a vida nos oferece. Ana, com sua calma e serenidade, soube seguir em frente. Eu, por outro lado, ainda estava preso às sombras do meu passado. Mas, de alguma forma, a minha história, marcada pelos erros e pela dor, me fez enxergar o que realmente importa, a conexão verdadeira, o amor incondicional e a paz de viver de forma autêntica. Agora, mais do que nunca, entendo que o verdadeiro sucesso não se mede pelo que se conquista, mas pela paz que se encontra ao longo do caminho. A jornada é feita de escolhas, e mesmo quando cometemos erros, sempre há tempo para aprender, crescer e recomeçar. Ana talvez tenha encontrado a felicidade, mas eu, ainda perdido nas minhas escolhas, sigo à procura da minha própria paz. E assim, minha história chega ao fim, mas o aprendizado que ela me trouxe continua, como um farol, a guiar meus passos. A dor de perder o que não soube valorizar jamais se apagará, mas ela me ensinou a olhar para o futuro com mais humildade, mais gratidão e, acima de tudo, mais amor pelas coisas que realmente importam. Eu entendi, da forma mais dolorosa possível, que não se pode forçar o que não se pode mais reconstruir. Ana seguiu sua vida, e eu fiquei para trás, com o peso das minhas escolhas e a dor da perda. Mas e você? O que pensa sobre tudo isso? Já passou por situações semelhantes? Como lida com os próprios erros e escolhas? Eu adoraria ouvir a sua opinião, saber como enxerga essa história e o que ela provocou em você. O que faria no meu lugar? Suas palavras são importantes para mim, e quem sabe, juntas, podemos aprender mais com tudo o que vivemos. Deixe seus pensamentos nos comentários. Estou ansioso para ouvir sua visão.